Lucas capítulo 23. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, o envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado.
relato de Lucas, que diz o seguinte: mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu-lhes perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas ainda possuídas de temor, baixaram os olhos para o chão, e eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ele ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e aos demais que ali estavam. Então eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Jesus ressuscitou, ele está vivo. Aleluia. Amém. Gente, a gente está celebrando hoje, né, a ressurreição de Cristo, um dia tão feliz, tão alegre. Eu gostaria de pedir para a gente poder celebrar até mais juntos. Eu sei que a igreja é grande, a gente tem um monte de bancas, a gente quer ficar um pouquinho mais atrás pelo banheiro, tem criança, tem isso. Mas eu vou pedir, por favor, que vocês puderem chegar um pouquinho mais para frente, só para a gente ficar um minutinho para dar uma sensação aí de a gente estar mais vivo, a gente poder celebrar com Jesus. Se você tem uma dificuldade, claro, tem uma restrição, amém, eu entendo. Mas a gente dá um minutinho, só para a gente pelo menos na hora do louvor. Depois a gente, se precisar fazer outro compromisso, a gente faz depois, pode ser? Eu não vou contar até você um pouquinho para frente, por favor. Amém. É para Deus é de cada um da nossa glória. Vamos lá.
Amém, queridos? Eu queria convidar você agora nesse momento a fechar os seus olhos, a curvar a tua cabeça e a você fazer uma oração junto comigo. Eu queria que você estivesse no lugar onde você esteja, do jeito que você quiser. Se você quiser ficar de joelhos, que assim você o faça. Se você quiser ficar sentado, se você quiser ficar em pé, do jeito que você quiser ficar. Mas eu queria que agora, nesse momento, a gente estivesse em total reverência, orando e agradecendo a Cristo Jesus pelo sacrifício de cara da cruz, o sangue derramado para que eu e você pudéssemos ter vida. Essa é uma consciência que tem que estar sempre nos nossos corações, nas nossas lembranças, no nosso dia a dia, no nosso caminhar, nos nossos sonhos, em tudo aquilo que a gente almeja nessa vida. A certeza plena nos nossos corações de que tudo isso só foi e é possível porque um dia Cristo padeceu naquele madeiro, derramou o seu sangue, mas ao terceiro dia ele venceu a morte e ressuscitou. Eu queria que você clamasse para o Espírito Santo, para que essa ressurreição não seja somente um dia a ser celebrado, mas que essa ressurreição seja o vencer na sua vida de tantas coisas que estão mortas e que precisam ser ressuscitadas pelo poder do Espírito Santo. Talvez possa ser dentro da tua própria família, os seus negócios, no seu coração, na sua alma, na sua intimidade, no seu relacionamento com Cristo. Eu não sei. Eu só sei te dizer que hoje eu acordei com um desejo no coração de dizer: Deus, ressuscita na minha vida tantas coisas que estão mortas e eu não estou percebendo. Que essa oração sua seja uma oração de adoração, mas também de responsabilidade. Porque o preço que foi pago foi muito caro. O sangue derramado na cruz teve um preço muito maior do que você pode imaginar. Deus comprou a tua vida e pagou toda a dívida do pecado que outrora tenazmente habitava no nosso coração, nos dando vida
e vida em abundância. Jesus está vivo, Ele ressuscitou, glória a Deus por isso. Jesus está vivo, Ele ressuscitou, glória a Deus por isso. Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele habita nos nossos corações, e glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, eu gostaria de clamar à igreja, agora em alto som, com a liberdade do teu Santo Espírito, você dizendo aleluia, dando uma salva de palmas a Cristo Jesus. Obrigado, Deus, obrigado por esse dia maravilhoso e pela tua ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode se sentar, meu querido. Eu gostaria de convidar as crianças, o Noah, se quiser, e as crianças para estarem indo para a salinha. E gostaria que você deixasse a tua Bíblia já aberta em Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 19. Amém? Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 19. E hoje vamos ver e vamos estudar uma mensagem. E o tema dessa mensagem é porque Ele vive. Porque Ele vive. Amém? Então, o versículo 19, ele diz: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis, estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, pois, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E que permaneceis na fé alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que foi pregado a toda criatura, desculpa, eu não passei, debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu queria que a gente estivesse vendo hoje porque Ele vive. Porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Queridos, eu não sei se vocês sabem, mas hoje, cerca de quase mais do que 2000 anos atrás, 12 discípulos começaram, junto com o Espírito Santo de Deus, Cristo Jesus, começaram um movimento chamado hoje cristianismo. E esses 12 discípulos mudaram completamente a história. De 12 discípulos, cerca de mais ou menos 120 ou 150 discípulos acompanhavam Jesus no momento da sua crucificação. Hoje nós temos no mundo cerca de 2,3 bilhões de cristãos, ou de pessoas que professam a fé cristã. 2,3 bilhões de pessoas. Uma pergunta é notória, uma pergunta a gente tem que ser feita, que a gente precisa fazer. O que fez com que 12 discípulos mudasse esse número tão pequeno, mínimo 120 pessoas, 140 ou 150 na época, mais ou menos na época da crucificação de Cristo, para 2,3 bilhões de pessoas? Exatamente o que nós hoje festejamos e celebramos no mundo inteiro: a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, no calendário cristão e em todo o mundo, é e sempre vai ser
um dos principais eventos que marcaram a mudança de toda a história mundial. Hoje, se você pegar os calendários, e a maioria deles é datada antes e depois de Cristo. Hoje, se você pegar tantas outras situações que acontecem no mundo, você sempre vai ver a marca fundamental da ressurreição de Cristo. Hoje celebramos um evento que é marcado em todo o mundo, a ressurreição de Cristo Jesus. Eu me lembro muito, e antes mesmo da gente ter um entendimento bíblico e da profundidade dessa data, essa data me traz uma lembrança muito gostosa, muito prazerosa, que quando éramos pequenininhos, crianças, já faz algum bom tempo atrás, não tanto tempo assim, grande tanto tempo assim, mas um bom tempo atrás, a gente acordava de manhã cedo nos domingos de ressurreição, nos domingos de Páscoa, e já acordávamos, lógico, depois esse conceito mudou, mas inicialmente, antes da gente ter um entendimento profundo de que a data da ressurreição é o que é hoje em dia nos nossos corações, a gente acordava eufórico atrás do presente escondido. O que significa isso? Todos os domingos de Páscoa, mamãe e papai, eles pegavam e escondiam presentes, geralmente de chocolate, por toda a casa, fazendo a gente entender que aquela data de domingo de ressurreição era, sim, o grande presente que nós estávamos recebendo de Cristo Jesus. Então eu escondia vários presentes na casa, geralmente de chocolate, e a gente então saía caçando aqueles presentes. E depois a disputa, no final, com a blusa cheia, dobrada ao contrário, com a blusa cheia de chocolate, a disputa de quem conseguiu achar mais. Então eu e meu irmão sempre tinha disputa, só que a gente foi fazer uma parceria antes. Se você achar mais, eu achar menos, e vice-versa, a gente junta tudo em cima da mesa ou em cima da cama, conta e divide igualmente para não ter prejuízo. Então a gente já fazia um acordo, eu e ele, a gente fazia um acordo antes. Queridos, mas é exatamente isso que Paulo ele está falando nesta carta de Colossenses. Porque todas as vezes que eu hoje lembro da Páscoa, eu tenho uma lembrança viva no meu coração, na minha mente, no meu coração, uma lembrança viva de tudo aquilo que a Páscoa traz para mim. Logicamente que hoje com um entendimento completamente diferente. Porém, Paulo está dizendo para essa igreja, uma igreja que passava uma série de problemas, uma igreja que era marcada por uma situação extremamente peculiar, mas que se reproduz nos nossos dias atualmente. Essa igreja de Colossenses, ela vivenciava sim a importância de Cristo. Ela sabia quem era Cristo, ela entendia quem era Jesus, mas não entendia quem era o Messias e duvidava da sua divindade. Essa igreja de Colossenses, então, não acreditava na ressurreição. Sabia de Cristo, entendia quem era Cristo, vivenciava Cristo, sabia de sua importância, mas duvidava da sua ressurreição, porque não acreditava na sua divindade. Não muito diferente dos nossos dias atuais. E eu já disse para vocês o porquê que Deus motivou meu coração a gente estar estudando a carta de Colossenses exatamente nessa época de Páscoa. Exatamente porque a carta de Colossenses, ou a igreja de Colossos, ela é extremamente parecida com os nossos dias atuais. Uma igreja multicultural, uma igreja onde se tinha influência de todos os tipos de religiões, e não obstante ao nosso tempo atual, a semelhança é exatamente igual. Porque se você conversar hoje, dentro do seu contexto social, talvez de 10 pessoas, eu digo para vocês, não sei o número, mas eu digo para vocês que provavelmente dentro desse ciclo, ou dentro desse grupo que você pertence, pessoas duvidam da ressurreição de Cristo. Pessoas sabem da importância de Cristo,
Pessoas entendem quem é Cristo Jesus, mas pessoas duvidam da sua ressurreição. E eu gostaria que hoje a gente estivesse lembrando, porque a carta de Colossenses, ela já traz Paulo dizendo para essa igreja sobre uma lembrança. Sobre uma lembrança. Quem é Cristo Jesus? A carta de Colossenses, para vocês entenderem, é uma das cartas mais cristocêntricas que tem em todo o Novo Testamento. Ele fala exatamente quem é Cristo para aquela igreja. Porque não há como a gente vivenciar a ressurreição de Cristo sem a gente apoderar e colocar nos nossos corações, apoderarmos e colocarmos nos nossos corações a certeza de que a ressurreição, ela é real. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E a gente canta isso. E a gente canta tantas canções que falam a respeito da ressurreição. Porque hoje podemos festejar, podemos cantar hinos, podemos ir às igrejas, louvar e adorar o nome de Cristo Jesus, porque nos deu o maior de todos os nossos presentes. E a música diz assim: Deus enviou, não vou cantar sozinho, né? Seu Filho amado para me salvar e perdoar. Alto, gente! Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. E agora? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. E olha essa afirmação. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu tenho uma esperança. Porque Ele vive, eu posso crer que o meu amanhã é completamente diferente. Mas para isso, eu preciso entender e colocar no meu coração o que é a ressurreição para mim. Porque eu só posso cantar essa música, eu só posso cantar tantas outras músicas, se a fé no meu coração estiver clara, a certeza da ressurreição estiver falando mais alto do que os meus problemas, do que as minhas dores, do que as minhas angústias. Porque Ele vive, eu sei que meu amanhã é diferente. E é exatamente isso que Paulo começa falando no versículo 23. No versículo 23, Paulo começa dizendo exatamente assim: se ele coloca uma condição para a igreja de Colossos, a mesma condição que está no meu e no teu coração hoje. Se é que permaneceis na fé, se é que a fé fala no teu coração claro a respeito da ressurreição de Cristo, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmados, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes. O que Paulo está querendo dizer para a igreja de Colossenses? O que Paulo está querendo dizer para mim e para a tua vida hoje? É que a fé produz a clareza do meu coração de que Cristo de fato ressurgiu. E Ele reafirma isso quando eu estou firmado e alicerçado no Evangelho da esperança. A ressurreição de Cristo,
ela é verdadeira. A ressurreição de Cristo, ela é real. Jesus ressuscitou. Jesus vive. E eu e você temos que ser lembrados pelo Espírito Santo de Deus, falando aos nossos corações todos os minutos a respeito dessa verdade. E é engraçado porque essa verdade que Jesus está vivo nunca foi uma novidade, nunca foi por um acaso, nunca aconteceu uma situação de que no decorrer da história Cristo foi crucificado porque foi ao contrário de todo o ensinamento ou do Império Romano daquela época. Não, em nome de Jesus. A morte e a ressurreição de Cristo já estava marcado e predito antes mesmo da existência do mundo. Nós cantamos e vemos tantas passagens, e o próprio Cristo já falou 3 vezes a respeito da tua própria ressurreição. A primeira vez que Jesus fala sobre a própria ressurreição dele está em Mateus, no capítulo 16, no versículo 21, depois vocês veem. Mateus, no capítulo 17, no versículo 22 até o versículo 23. A terceira vez, em Mateus, no capítulo 20, no versículo 17, todas essas vezes, Cristo falou a respeito da sua própria morte e ressurreição. O Velho Testamento é cheio de profecias que se cumpriram já nos nossos dias atuais, profetizando a respeito daquilo que é real, a ressurreição de Cristo. Por exemplo, nós podemos ver em Oséias, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 2, falando a respeito da ressurreição de Cristo, numa música que todos nós conhecemos. Lembra dessa música? Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Já ouviram essa música? Não? Já, essa música é famosa. Fez a ferida e ligará. Quem já escutou essa música? Não? Diante do trono, cantando, Ana Paula Valadão? Pensa. Nós cantamos, queridos, versículos e passagens que falam a certeza da ressurreição de Cristo. Porque o próprio Paulo diz que essa verdade tem que estar no nosso coração e a gente tem que se lembrar da ressurreição de Cristo em todos os momentos da nossa vida. Irmãos, venham lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei e qual recebestes, e no qual ainda perseverais, porque ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Porque se a gente não acredita na ressurreição, é vã a nossa fé. Se a gente não acredita na ressurreição e que Cristo crucificou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Cristo ressuscitou, Cristo está vivo nos nossos meios. Aleluia por isso, glória a Deus, porque Cristo ressuscitou. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu tenho esperança. E essa esperança, como Paulo já falou no versículo 23, está fortalecida no Evangelho da graça. A própria palavra de Deus nos testifica, nos esclarece e nos fortalece de que Jesus está vivo e nos regenerou por uma viva esperança. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3, Pedro está falando exatamente isso: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Crer na ressurreição de Cristo é o fundamento da fé cristã.
Você tem que sair daqui firmado nessa promessa. Você tem que sair daqui hoje certo de que porque Ele vive, eu tenho esperança no Evangelho. Eu posso crer no amanhã. E lembrar ao seu coração pelo Espírito Santo de Deus, assim como está escrito nas mensagens do Evangelho, de que Jesus está vivo e Ele ressuscitou. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Nós somos reconciliados com Deus. Nós não somos mais aqueles que outrora éramos perdidos sem a graça de Cristo Jesus. Num determinado momento, o homem se separa de Deus. Pelo pecado original, o homem anda em caminhos completamente tortuosos. O homem, com o seu pecado no coração, se afasta da criatura, se afasta de Deus, que nos criou para sermos imagem e semelhança dele. Porém, com o pecado habitando no nosso coração, nos distanciamos daquele que é a plena justiça e que não há pecado algum. Deveria existir uma ponte para ligar novamente, para criar novamente uma amizade, para substituir, e essa é a verdadeira palavra em grego quando fala que reconciliastes com Deus através de Cristo Jesus, e o verbo se chama apokatalassau. Nossa, fala aí rápido. É difícil. Esse verbo no grego significa mudar, trocar, significa mudar de inimizade para amizade, significa transformar por completo aquilo que outrora era inimizade em completa amizade. Foi exatamente isso que Cristo fez. E é exatamente isso que Paulo está dizendo para a igreja de Colossenses que a gente acabou de ler. No versículo 20 ele fala que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo algumas coisas, não, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, reconciliasse consigo mesmo todo o universo, reconciliasse consigo mesmo o teu coração, a tua família, a tua casa, mas não somente isso, reconciliasse consigo mesmo todo o universo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Queridos, porque ele vive, temor não há, porque nós fomos reconciliados com Deus. Queridos, eu queria que você entendesse, porque no versículo 20, quando ele fala que reconciliou todas as coisas, e a gente mesmo já acabou de falar a respeito disso, às vezes a gente não traz na memória essa lembrança, e a gente anda com Cristo, sabendo que Ele está vivo no nosso meio, sabendo que Ele está vivo nos nossos corações, mas quando chega diante de um problema talvez maior do que a sua própria força, você questiona através da sua insensibilidade ou da tua fraqueza, e todos nós somos assim. Talvez você questione a grandeza e a supremacia de Deus perante todas as coisas. Porque Ele vive, temor não há. Nós somos reconciliados com Deus. Não há mais nenhuma condenação na tua vida. Não há mais nenhum pecado que te afaste de Cristo Jesus. 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 24,
Ele fala, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas nós fomos sarados. 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você foi reconciliado com Deus. Nada te atrapalha agora de você ter um relacionamento genuíno com Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3, no versículo 21, nesse mesmo livro que a gente está estudando, ele fala que agora que sois ressuscitados com Cristo, olhem para as coisas do alto, não fique olhando para as coisas de baixo, as coisas da terra. No versículo 3 fala, porque morrestes, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Olhai para as coisas do alto. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, eu fui reconciliado com Deus. Porque Ele vive, eu posso ter uma vida de relacionamento íntimo com Deus. Porque Ele vive, a minha vida é totalmente diferente. Porque Ele vive, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, eu tenho certeza que a minha vida anda de acordo com a soberania de Deus. Porque Ele vive, eu sei que em Cristo subsiste todas as coisas. Porque Ele vive, queridos, porque Ele ressuscitou, porque Ele está vivo na minha e na tua vida, eu ando sabendo que nada foge ao controle do nosso Deus. Porque Ele vive, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Agora, que Jesus é esse? Que Jesus é esse? Você já se perguntou a respeito disso? Você já se perguntou, ou talvez questionou o teu coração, quem é esse Jesus ao qual você tanto adora, ao qual você tanto cultua nos cultos dominicais e em toda a sua vida? Que Jesus é esse que faz com que a sua morte em cruz e o ato maravilhoso da sua ressurreição possa me transformar por completo? Que Jesus é esse? Que Jesus é esse diante dos teus problemas, angústias de coração? Que Jesus é esse diante de todas as suas alegrias, vitórias e sonhos? Que Jesus é este diante da palavra viva? Que Jesus é este diante da igreja de Cristo? Que Jesus é este diante de todo o universo? Esse Jesus é aquele que Paulo está dizendo para a igreja de Colossenses, que Ele é totalmente divino e totalmente homem. Esse Jesus é Deus encarnado, que morreu e padeceu naquele madeiro, para que eu e você pudéssemos ter vida. Esse Jesus é aquele que fala no versículo 15, este é a imagem do Deus invisível que a gente acabou de ler, o primogênito de toda a criação. Antes mesmo da fundação do mundo, Cristo já existia. Ele não é um mero acaso, Ele não é um profeta, Ele não é mais um dentro da história. Ele é Deus que já existia antes mesmo da criação do mundo, e como Deus é um ser invisível, a gente pode ver a glória manifesta de Deus no primogênito de toda a criação, Cristo Jesus. Cristo é totalmente divino e Cristo é totalmente homem. Cristo é totalmente divino e totalmente homem. Porque aprove a Deus
que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. Que Cristo é esse? Esse é o Cristo. Que todas as coisas do universo estão embaixo do seu controle. Agora eu te pergunto, se esse Cristo tem poder, se esse Cristo já subsiste antes mesmo da criação, se esse Cristo foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque Ele é Deus, se esse Cristo pertence à Trindade antes mesmo de todas as coisas serem formadas, se Deus não está olhando para o teu coração, se Deus não está olhando para a tua vida, se Ele é Deus sobre todas as coisas, como Ele não pode ser Deus sobre o teu caminhar? Em Cristo reside toda a autoridade. Esse é o Cristo que no versículo 16 que a gente acabou de ler, fala: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Esse é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 11, fala: digno és o Senhor de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade elas são e foram criadas. Quem é esse Cristo que, quando Ele diz: a tua palavra se cumpre na minha e na tua vida, quem é esse Cristo ao qual a gente canta, porque Ele vive e ressuscitou, eu posso crer no amanhã e temor não há? Que Cristo é esse? Esse é o Cristo que tem toda a autoridade, porque nele foram criadas todas as coisas. No versículo 17 diz que Ele é antes de todas as coisas, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. No versículo 17, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Que Cristo é esse? É o Cristo que tem toda a autoridade. Que Cristo é esse? É o Cristo aonde nele reside todo o poder. Que Cristo é esse? É o Cristo que nele reside todo o poder. Porque Mateus no capítulo 28, no versículo 18, e aproximando-se de Jesus, falou-lhes, dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora deixa eu te contar um segredo. Eu quero te contar um segredo. Eu quero concluir com esse segredo na tua vida. Porque há um poder na ressurreição de Cristo, manifesto na palavra de Deus e no Evangelho. E esse poder foi passado para a igreja de Cristo, foi passado para todos aqueles que creem no nome soberano de Cristo Jesus. Efésios no capítulo 1, no versículo 19 e no versículo 20. Também oro para que entendam a grandeza inseparável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Eu queria convidar o grupo de louvor. Eu queria que você tivesse prestando atenção nisso. Porque Efésios fala que esse poder do Cristo que ressuscitou, esse mesmo poder de Deus que faz ressuscitar os mortos, foi passado para a igreja de Cristo, para a minha e para a tua vida. Eu queria que você abrisse comigo a tua Bíblia. Se você não tiver a sua Bíblia, eu gostaria que você compartilhasse, pode ser no aplicativo, pode ser em qualquer um, mas que você compartilhasse, que todos nós estivéssemos vendo agora. Pode pegar uma em inglês, se você quiser, na tua frente, mas eu quero que você abra a tua Bíblia.
Abra comigo Colossenses capítulo 1. Agora vai lá no versículo 20. Fixe os seus olhos no versículo 20, mas eu vou começar a ler a partir do 19. Diz assim: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. No versículo 20: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele Cristo reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E que havendo feito a paz pelo sangue da cruz. Eu queria, em nome de Jesus, que você saísse hoje desse culto sabendo que o maior de todos os presentes Cristo nos deu, logicamente além da nossa salvação, logicamente além de nos reconciliar com Cristo, com Deus através de Cristo, logicamente que além de sabermos que toda autoridade, todo poder subsiste em Cristo, e esse poder foi passado para a igreja, além de tudo isso, não acima de tudo isso, mas além de tudo isso, Ele veio te dar paz. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e fechasse seus olhos. Se você veio aqui hoje com o coração perturbado por alguma coisa, saiba que na cruz do Calvário Cristo padeceu para que eu e você tivéssemos a esperança do Evangelho, para uma vida de paz, sabendo que em Cristo subsiste todas as coisas, para uma vida de paz. Eu queria que você fizesse a sua oração, dizendo: Pai, em nome de Jesus, essa palavra vem ao meu encontro, que esse Cristo ressurreto vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, transforme as minhas angústias em alegrias, transforme os meus tumultos existenciais em calmaria, transforme as minhas aflições em tranquilidade, transforme as minhas incertezas em convicções, transforme as minhas fraquezas em força única e exclusivamente em Cristo. Que Ele transforme a minha vida de, por muitas vezes, descrentes em perfeitos crentes, de que nele há a soberania, a suficiência e a supremacia de todas as coisas. Meu irmão, Deus está no controle da tua vida e Ele quer te dar a paz. Glórias a Deus. Amém. Jesus vive. Glórias a Deus. Jesus está vivo. Aleluia. Jesus está vivo. Glórias a Deus. Eu queria te convidar a ficar de pé para cantarmos mais uma canção. E você cante essa canção com muito amor no coração, com muita força, dizendo: obrigado, Deus, obrigado por esse domingo de Páscoa. A sua ressurreição está sendo celebrada com muito júbilo e com muita alegria. Em nome de Jesus.